nossa próxima convidada é a companheira Débora, ela que foi super procuradora-geral da República, integrou o Ministério Público Federal por mais de 3 décadas, com longa trajetória na defesa dos direitos humanos, foi vice-procuradora-geral da República, tendo ocupado inteiramente o cargo de procuradora-geral em 2009, e até maio de 2020 esteve à frente da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadã. Atualmente é advogada, membro do Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade, da SBPC, e juíza do Tribunal Permanente dos Povos. Então, Débora, com você terá 10 minutinhos também. E antes de você falar, a gente vai ter aqui também, né, um vídeo bem rapidamente, antes de passar para você, que terá também 10 minutos para poder abrilhantar cada vez mais a nossa live, que está linda, que está tendo muito comentário. Aproveitem quem está nos acompanhando, compartilhem, comentem, curtem e chega junto com a gente. Muito obrigada, gente. Eu quero saudar todas as Margaridas do Brasil e dizer do meu encantamento de estar participando desse movimento político. Eu ontem, assistindo os atos do 11 de agosto, em favor da democracia, eu via muita gente levantando a Constituição de 1988. Mas essa Constituição ela já foi tão falsificada que é preciso, primeiro, ler o ato das Margaridas sobre as eleições para entender o que é essa erosão da democracia, o que é essa erosão do Estado de Direito. Eu quero começar lembrando que essa Constituição ela é produto de muita luta popular. A gente tem que pensar que, desde o final da década de 70, ainda no período da ditadura civil-militar, floresceram vários movimentos, como, por exemplo, a chegada das comunidades eclesiais de base no Brasil, organizando muitos territórios a partir da pedagogia de Paulo Freire, o surgimento do MST e da CUT, a recriação da União Nacional dos Estudantes, um forte movimento sindicalista no campo e na cidade, né, o ABC paulista, mas também a luta de Margarida Alves, a luta de Chico Mendes, a luta indígena, a luta quilombola, a luta pela preservação dos recursos ambientais, a luta pelo direito à cidade, a luta da população de rua, a luta de mulheres, a luta da população negra e o combate ao racismo, a luta de gays e lésbicas. Essas lutas todas elas vão se encontrar naquela luta pelas diretas já, pela possibilidade de votar diretamente para presidente da República. E aí são grandes populações que lotam as cidades brasileiras na luta pela redemocratização e por direitos. O processo das diretas já não dá certo, mas força a que o presidente, então, empossado, Zé Sarney, convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte ela vai ter uma participação social enorme, porque esses grupos em luta conseguem colocar no estatuto, no regimento da Assembleia Nacional Constituinte, a possibilidade das emendas populares. Então, essa é uma Constituição, a Constituição de 1988, ela nasce com esse acento. Por isso que Ulisses a chama de Constituição Cidadã. Ele, quando vai promulgar a Constituição, ele diz: passavam por aqui mais de 10 mil pessoas por dia, gente da rua, empregadas domésticas, indígenas, população negra, enfim, ela é resultado de luta. Então, ela vai ter esse acento muito forte na luta por igualdade, diversidade, contra qualquer tipo de discriminação, justiça social e participação social. Essa ideia de que nós somos muitos, diversos, ela vai necessariamente acarretar a política de não violência, né? Nós temos muitos pontos diferentes, mas nos relacionamos uns com os outros a partir do diálogo, sem recurso à violência. E o Estado, e quem é que promove esses direitos? Foi concebido um Estado que vai ser promotor de direitos, de políticas públicas. A gente tem que lembrar que, nessa década de 80, o neoliberalismo ele já era hegemônico no mundo. No entanto, os movimentos em luta optaram por um Estado
que tinha centralidade nas políticas de promoção de direitos. Então, um Estado que se organiza administrativamente, tem servidores concursados, conhecedores do tema, se especializa, tem orçamentos. Eu quero lembrar aqui os orçamentos da saúde, da educação, mas também da reforma agrária, prevê a emissão de TDAs, prevê um orçamento, e há ainda na Constituição, na própria Constituição, a previsão de que uma lei vai taxar as grandes fortunas. Essa lei não veio até hoje. E a ideia de participação social ela está distribuída em toda a Constituição. Tudo isso começa a cair, e isso a Carta das Margaridas faz bem acentuar, com a Emenda Constitucional 95. Né? A Emenda 95 ela paralisa por 20 anos o investimento em políticas públicas, o investimento na realização de direitos. E direitos custam. 7 relatores da ONU apontaram a Emenda 95 como uma política de austeridade mais severa do mundo. E o impacto dessa emenda em direitos sociais, econômicos e culturais e ambientais é devastador. Né? E a reforma trabalhista, como foi dito aqui, né? Precarizando o mundo do trabalho, fazendo o negociado prevalecer pelo legislado e, enfim, criando essa ideia forte de empreendedorismo. A gente tem que lembrar que o empreendedorismo, sem a percepção da luta política, ela gera apenas a percepção de que somos empresas. E as empresas elas têm entre si uma relação de competição e não de igualdade. Né? E com Bolsonaro, essa crise da Constituição e a crise do Estado de Direito se aprofunda ainda mais. Bolsonaro promove a extinção de todos os conselhos de participação social e aqueles que subsistem também precariamente, com funcionamento irregular, à distância. Ele aprofunda essa política neoliberal. A gente tem que lembrar que no primeiro ato do Bolsonaro, ele acaba com o Conselho, que foi reconhecido como uma instituição fundamental para retirar o Brasil do mapa mundial da fome. Ele desorganiza administrativamente. Então, todo o aparato administrativo especializado ele vai se movimentar para negar direitos. Então, a FUNAI é contra a demarcação de terras indígenas, o Ministério da Saúde é contra a vacina, o Ministério da Educação é contra as universidades, o Ministério da Mulher é contra a mulher, é contra o corpo feminino. Então, nós vamos ter uma desorganização administrativa e, além da Emenda 95, que diminui o gasto, no governo Bolsonaro a gente vai ter uma inexecução das políticas. A política da reforma agrária, por exemplo, ela tem uma execução próxima de zero. A única coisa que aumentou foi o pagamento de precatório, ou seja, dinheiro para o latifúndio. É a única coisa. Paralisia de demarcação de terras indígenas, paralisia das políticas de combate à fome, paralisia da demarcação de terras quilombolas, enfim, paralisia de toda a capacidade de promover direitos. Então, nós temos uma suspensão, na atualidade, da Constituição e do Estado de Direito. Por isso que a Carta das Margaridas chama atenção para a necessidade de acabar com essas reformas que subverteram o sentido da Constituição de 1988. Eu quero me colocar à disposição dessa luta, quero me juntar a todas essas margaridas, dizer que, fora do Ministério Público, eu já tive a oportunidade de entrar no Supremo Tribunal Federal com ação de combate ao retorno da fome, de acordo com aquele inquérito da Vigilância Sanitária e Nutricional, salvo engano, Vigisan, que mostrou esse retorno absurdo da fome, contra a paralisia da reforma agrária, contra a tentativa de extinguir o PNDH3 e colocar no seu lugar a gente não sabe exatamente o quê. E, mais recentemente, como amicus curiae, na tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e para impedir os despejos, né? Mostrando que o judiciário também tem uma sua responsabilidade de não ter entendido o sentido social da Constituição, não ter entendido o impacto sobre as mulheres, principalmente, do campo e da cidade, quando um despejo é realizado, colocando crianças fora do calendário escolar, idosos e pessoas com deficiência sem equipamentos de saúde. Enfim, nós temos que recuperar o sentido dessa luta coletiva e temos que, mais uma vez, buscar alianças, essas alianças que permitiram essa Constituição
tão maravilhosa, tão subvertida em seu sentido. Então, minha homenagem às margaridas do Brasil, eu própria sou uma margarida e quero ser considerada como tal. Um beijo enorme em vocês e vamos estar juntas na marcha.